Certamente, o grande problema da nossa época é aquilo que os seres humanos chamam de vazio interior. É o sentimento que as pessoas têm de que alguma coisa lhes falta. Então procuram preencher este vazio com algo vindo de fora. E aí está o seu grande erro, pois o ser humano jamais conseguirá preencher o seu vazio interior com coisas externas, vindas do mundo exterior, mas apenas com aquilo que ele encontra dentro dele próprio. Em primeiro lugar, com amor, com fé, com boa vontade e com determinação. Essas são as maneiras do ser humano preencher o seu vazio interior. Todas as tentativas externas serão em vão, pois não são as coisas materiais que preenchem o vazio existencial do ser humano, mas as espirituais. É preciso desenvolver a espiritualidade para que o ser humano se sinta preenchido. O vazio interior que ele sente não é em detrimento da falta de algo externo, mas da falta de energias dentro de si. O ser humano se sente vazio porque ele já não tem mais ligação com a espiritualidade, com o seu espírito. Quando a pessoa desperta espiritualmente, o seu eu interior entra em conexão com as energias do universo. E deste modo, o ser humano se preenche com essas mesmas energias e se sente bem. Tem dentro de si a força e a determinação, o amor e a certeza de que está no caminho certo. E tudo isso apenas poderá ser encontrado através da espiritualidade, pois a espiritualidade é o caminho da paz e da harmonia. O mundo atual ele é regido pelo marketing e pela propaganda. Todos os dias surgem novos produtos no mercado. Produtos esses que vendem a ideia de que o ser humano haverá de ser feliz ao consumi-los. E, sentindo o seu vazio interior, o ser humano então pensa que ao consumir esses produtos, ele haverá de alcançar a felicidade e também preencher o seu vazio. Mas acontece justamente o contrário, pois, por mais que o ser humano compre tentando preencher o seu vazio, este mesmo vazio apenas haverá de aumentar cada vez mais, provando que ele não pode ser preenchido com as coisas vindas de fora, mas apenas com aquilo que o indivíduo encontra dentro dele mesmo. A estratégia adotada pela humanidade hoje, no que se refere à tentativa de preencher o vazio interior, é completamente errada. É uma estratégia materialista e que não lhe permite o sucesso. O vazio interior, ele é uma falta espiritual. E as faltas espirituais apenas podem ser sanadas quando o ser humano, então, empreender uma busca espiritual. Trata-se da lei da igual espécie. Nós só podemos combater um determinado mal quando nós o combatemos a partir da sua própria constituição. Uma aflição espiritual precisa ser sanada através da espiritualidade, enquanto que uma determinada carência material através da materialidade. O vazio interior, sendo um problema interno do ser humano, precisa ser resolvido de dentro para fora e não de fora para dentro. O consumismo ele é uma estratégia externa, enquanto que a espiritualidade é uma estratégia interior. E esta precisa ser adotada pelo ser humano para que então ele possa preencher o seu vazio interior, sentindo-se bem da forma como ele é. Em vão as pessoas correm atrás dos bens materiais, da riqueza, da fortuna, dos prazeres terrenos, pensando que estes haverão de preencher o seu vazio. Depois que todas essas satisfações vão embora,
o ser humano tem a sensação de ter um vazio mais profundo ainda dentro dele, pois não são as questões materiais que haverão de preenchê-lo, mas apenas a busca espiritual que o ser humano tem. Quando ele se espiritualiza, quando ele reconhece a verdadeira espiritualidade dentro de si e também chega ao reconhecimento da existência de Deus, o ser humano se preenche com as irradiações do Criador. E uma vez que o seu coração se abre para Deus, ele jamais haverá de se sentir vazio novamente, pois é justamente a fé, a verdadeira espiritualidade, que faz com que o ser humano se sinta preenchido, em paz consigo mesmo e também com os seus semelhantes. O vazio interior somente poderá ser preenchido a partir do momento que o ser humano reconhecer que as suas verdadeiras necessidades nessa vida são espirituais e internas, e que a sua busca nesta vida tem que partir de dentro para fora. Por isso que as pessoas precisam se conhecer um pouco melhor. Quando elas se conhecem, elas sabem o que realmente precisam para alcançar a felicidade. Então passam a procurar por essas coisas mais no seu mundo interior do que no mundo exterior. E deste modo despertam o seu espírito e ele consegue captar conscientemente as irradiações que Deus envia constantemente para a sua criação e as suas criaturas. E quando o ser humano capta essas energias, ele se preenche com elas, se sente preenchido e também alcança a paz espiritual. Em vão os seres humanos a procuram no meio externo. Precisam primeiramente olhar para dentro de si mesmos e compreender que o espírito precisa de poucas coisas nesta vida para ser feliz. Primeiramente, os bons fluidos que perpassam todo o universo, que são as irradiações do Criador. Quando elas chegam às profundezas do ser humano, ele então se sente preenchido e o seu vazio existencial haverá de abandoná-lo. Se sentirá bem consigo mesmo e também com os seus semelhantes, percebendo que a paz de espírito é uma questão interior e não externa. Obrigado pela atenção e até mais.